tarde, começando mais uns Donos da Bola. Olha quem apareceu o programa todo aqui, Antônio Carmo. E aí, meu querido? Tudo Hoje bem? ele tá aqui por motivo especial. O Taubaté apresentou novo treinador e a gente vai conversar com ele, Ao vivo com ele, bacana, direto do Joaquinzão. Boa tarde para você, aos amigos todos que estão conosco aqui nos Donos da Bola. Olha, Pedro Elias já tá lá. Ô, meu querido Pedro Batan, já podemos chamar o Pedro Elias lá direto com o Rogério Henrique? Olha lá. Ah, Pedrão, tá no solzinho aí. Eu tô com frio aqui no estúdio. Sol bonito aí em Taubaté. Já tá com o Rogério aí com você, ô Pedro? Fala aí, Lucas BZK, fala Antônio Carmo, muito boa tarde para vocês aí no estúdio e a todos que estão assistindo os Donos da Bola. Pois é, estou aqui em Taubaté, no estádio do Joaquinzão, para, claro, falar de Esporte Clube Taubaté, porque nessa semana foi muito agitada, novo treinador apresentado, o Rogério Henrique, que, claro, exclusivamente está aqui conosco. Rogério, pode vir aqui falar com a gente. Ó, o professor já está aqui com a camisa do Taubaté, inclusive. Rogério, primeira coisa, queria que você falasse sobre os motivos que te trouxeram, né, aqui ao Taubaté, o projeto, a torcida, enfim, o que o Rogério está fazendo aqui hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Antônio, boa tarde a todos os donos da bola, é um prazer estar aqui com vocês. Motivado, feliz e com uma responsabilidade muito grande, né? Nós aceitamos o convite aí do Leonardo Silvério, um executivo que tem tido sucesso aqui em São Paulo, teve sucesso em Minas, em trabalhos conjuntos que fizemos lá. Uma das grandes motivações, né, que trouxe a nossa comissão técnica até a Copa Paulista esse ano, e a expectativa é positiva em todos os sentidos. Agora falando sobre elenco, né, contratações, a gente já está relativamente perto da Copa Paulista, né, para preparar o time. Já tem contratações confirmadas. Quantos jogadores já devem estar aqui nessa semana que vem? Você pode falar um pouco sobre isso? Já tem nomes também? A ideia é trabalhar aí nesse início, né, com 12 a 20 atletas. A gente está finalizando algumas tratativas, né, em fase de pré-contrato, em fase de envio e retorno de documentos. Então, nós escolhemos o sigilo por enquanto, porque está bem competitivo, concorrido o mercado, né? Então, se você está no meio de uma tratativa e não consegue finalizar, é possível vir um concorrente aí, né, que tem um pouquinho mais de saldo financeiro que a gente e entrar na disputa. Então, nós ainda estamos trabalhando com bastante pé no chão. O clube tem, né, cumprido seus compromissos aí como foi de praxe na Série A2, isso facilita para que a gente possa seguir no projeto firme aqui, contratando boas peças, mas a gente tem certeza que teremos aí semana que vem entre 12 e 18 atletas para começar o trabalho. Agora falando ainda sobre os atletas, né, sobre o elenco, queria que você falasse sobre a categoria de base do Taubaté, né, que ajudou o time na Série A2 recentemente e agora está disputando o Paulista Sub-20 também. Você pensa em usar alguns desses garotos na Copa Paulista? Esse é o tempo para testar para a Série A2 do ano que vem? Com certeza, e depende muito mais deles do que da gente, né? Nós estamos aqui no dia a dia, treinamos praticamente juntos aí com a categoria Sub-20, estaremos em todos os jogos do Sub-20, principalmente aqui em casa, né, no Joaquinzão. Então, assim, depende muito mais dos atletas do Sub-20 mostrarem que estão aptos, né, a fazer esse processo junto conosco aí, né, de amadurecimento para a Copa Paulista e até para a Série A2, né? Nós estaremos de antenas ligadas, sem dúvida nenhuma. Falando sobre o grupo do Taubaté nessa Copa Paulista, né? Qual que é a sua avaliação? Um grupo difícil, complicado, mais regionalizado também nesse momento. Com que status o Taubaté chega para essa Copa Paulista? Briga para chegar na final? Como que o Rogério vê essa Copa Paulista nesse ano? Olha, eu vejo que todos nós chegamos em iguais condições, talvez 1, 2, 3 clubes no máximo, com um pouquinho mais de chances de se entrosar e conseguir resultados nesse início. Dou exemplo do Primavera, porque mantém o elenco e etc e tal, então tem um pouquinho mais, óbvio, de encaixe nesse início de competição, mas eu acho que a própria Copa Paulista do ano passado provou que não dá para apostar em ninguém apostava no Monte Azul no começo da competição, se apostava em outros nomes aí, e esse ano acho que vai ser igual, todos nós temos as mesmas condições. Agora, Rogério, aproveitando que o Antônio Carmo está no estúdio, ele tem uma pergunta para fazer para você. Carmo, pode falar aí que o professor está à disposição da gente. Legal, boa tarde ao Rogério, prazer tê-lo aqui, conhecê-lo mesmo que à distância, desejando, viu, Rogério, todo sucesso para você, o seu sucesso, claro, é o sucesso da coletividade taubatiana. Eu gostaria que você falasse aí para o torcedor do Taubaté, queria saber também sua carreira como jogador, você jogou em algum clube, começou como técnico onde, Rogério? Boa tarde. Beleza, Carmo. Ele desejou muita boa sorte para você, Rogério. Eu queria que você falasse sobre a sua carreira como jogador, né? Jogou aonde, passou por onde e da onde você começou como treinador também, né? Um pouco de jogador e o começo como treinador. Bom, eu
Trabalhei nas categorias de base do Goiás Esporte Clube bastante tempo, né? Desde os 13 aí. Depois saí emprestado por alguns clubes, passei pelo Mato Grosso, pelo Operário, passei por alguns outros clubes de Minas e acabei parando cedo, tive uma lesão, naquela época não era a ciência tão avançada como é hoje. Fui tratar a lesão aqui com um amigo no Brasília Futebol Clube, que na época se chamava ainda CT do Oscar, e ali comecei a carreira como treinador, bem jovem, com 21 anos, dirigi algumas categorias ali do Brasília, Paulista Sub-15, terceirizado pelo Amparo até então, né? E depois segui para Minas, né? No 15-17 também, Jacutinga Atlético Clube. Aí tive uma passagem na Coreia do Sul, um pequeno tempo na Alemanha, depois 5 anos nos Estados Unidos, e aí retornei definitivamente ao Jacutinga para fazer o Sub-20 do Mineiro, o profissional, e aí daí para frente segui no profissional desde 2014 para cá, né? E aqui estamos. Pô, cara, carreira internacional, vai ajudar muito o Taubaté. Bom, por enquanto a gente volta para os estúdios aí com o Antônio e com o BZK, mas daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouquinho mais com o professor Rogério. Valeu, Pedro Elias. Olha, vamos falar um pouco agora da Copa Paulista, dos confrontos, o que vai ter aí na primeira rodada? A principal disputa dos times da região no segundo semestre começa a ganhar forma. A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela inicial da Copa Paulista de 2025. Agora já existem as datas e todos os confrontos das estreias dos clubes na competição que dá vaga à Copa do Brasil e ao Brasileirão da Série D em 2026. E já se prepare, torcedor, pois logo de cara, na primeira rodada, tem Clássico do Vale. Com data prevista para o dia 15 de junho, São José e Taubaté se enfrentam no Martins Pereira em mais um derby regional. E este será o quarto de 2025. Para quem ficou praticamente 10 anos sem poder acompanhar o clássico, essa temporada vem sendo um prato cheio. E ainda não será o último, já que a primeira fase da Copa Paulista conta com turno e retorno. Ou seja, o Joaquinzão também vai ferver na sexta rodada. E a rivalidade está à flor da pele. No primeiro confronto do ano, Vitória Joseense logo na segunda rodada do Paulista da Série A2, com 3-0 para a Águia do Vale, com um show de Varanda e companhia. Mas os confrontos decisivos aconteceram nas quartas de final da competição. E aí deu Taubaté. Após um 0-0 no Martins Pereira, os comandados de Alberto Félix derrotaram o rival por 1-0 com gol de Gutierrez e se classificaram às semis do estadual com muita festa no Joaquinzão. Agora, enquanto o São José já anunciou o treinador Marcelo Marelli, a permanência de alguns nomes importantes como Vinícius Tanque, João Gabriel, Rony e a contratação de reforços como o goleiro Gabriel Afonso, campeão da Série A3 pelo Sertãozinho, o volante Bruno Camilo e o lateral Matheus Petri, entre outros, o Taubaté acaba de fechar com o novo treinador, Rogério Henrique. Vindo do COV Operário do Mato Grosso, o treinador chegou às semis do estadual e à segunda fase da Copa do Brasil, eliminando o Sport Recife no primeiro jogo. Ainda sem elenco, quem permanece é o cartola Léo Silvério, responsável pela montagem do time que chegou às semifinais do estadual. Além do Clássico do Vale, outras duas partidas agitam o Grupo D, o mesmo de São José e Taubaté. O Oeste recebe o São Caetano, enquanto o Santo André joga em casa diante da Portuguesa Santista. Outros confrontos de grande destaque dessa rodada inicial são os tradicionais Guarani e Paulista de Jundiaí, que se enfrentam no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. De um lado, um campeão brasileiro, enquanto do outro, um vencedor da Copa do Brasil. Inter de Limeira e Botafogo de São Paulo também colocam frente a frente duas equipes tradicionalíssimas do estado. São Bento e 15 de Piracicaba também agitam o Grupo C. Então anote na agenda, o terceiro final de semana de junho será agitado. Muita disputa em campo e um clássico do Vale de cereja do bolo. Tá bom pra você? Olha, tá muito bom sim, a gente tá feliz com essa competição. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com mais o Rogério aqui no programa. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. As pessoas de sucesso têm foco e concentração. Conheça a Alpha Gênios, o nootrópico completo aprovado pela Anvisa, que vai te levar ao sucesso em foco e concentração. Nas melhores drogarias ou pelo site alfagenios.com.br.
Aqui no Açaí tem um dia que não dá pra economizar em tudo. Não economize abraços e beijos. Afinal, é Dia das Mães, o dia de quem nunca economizou amor por você. Feliz Dia das Mães Açaí. Exagere no amor, economize nos preços. Presente de mãe, Chamaralto Lorena. Ela merece o melhor. E o melhor está aqui. 1 ano de seguro grátis, IPVA 2025 pago e 1 ano de tanque cheio. Mas é até sábado, dia 10, na Chamaralto Lorena. Porque mãe merece o melhor. Mas corre, porque essa promoção vai até sábado, dia 10 de maio. Vem pra Chamaralto Lorena, porque mãe merece o melhor. Rua Machado de Assis, 62. Consulte condições da loja. Se você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão. Com fibra você tem o mundo na mão. Dá Unip aí, dá Unip aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá Unip aí, dá Unip aí. Sua vida com Unip é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectado. Não dá mais pra ficar parado. Dá Unip aí, dá Unip aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples. Da Unip aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Vem aí! Vem aí! Amnésia à Festa. Show com X-Rock e Auto Rockers. DJ Tavinho com Videomix. Mixando os melhores clipes dos anos 80. E ainda, Duty Sax Live. Os melhores remixes com sax ao vivo. Amnésia à Festa. 9 de maio, na Pink Elephant Aquarius Hall. Ao lado do Boi Galê, em São José dos Campos. Ingressos promocionais à venda no site facilitaingressos.com.br. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Patrocínio Espetinhos e Rancho do Mineiro. Tudo para o seu churrasco. E a maior variedade de espetinhos da região. Avenida Ouro Fino 941, Bosque dos Eucaliptos. Acesse @Espetinhos e Rancho do Mineiro. Os donos da bola. Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, vamos voltar direto para Taubaté, lá com o Pedro Elias, que está com o novo treinador do Taubaté Esporte Clube, do Esporte Clube Taubaté, o Rogério Henrique. Fala aí, Lucas BZK, muito boa tarde novamente para você. Estou aqui ainda com o professor Rogério. Professor, primeira rodada já tem Clássico do Vale, né? Não sei se você já pesquisou um pouco sobre, movimenta bastante a região. Isso é bom, isso é ruim? É hora de separar os meninos dos homens? Bom, isso é com certeza uma oportunidade, né, para os atletas que iniciarem a partida e os suplentes aí. A gente encara sempre como uma oportunidade, está mostrando o nosso trabalho. Eu tenho certeza que os meninos vão corresponder, será passado para eles, né, toda a importância desse clássico. Clássico, o próprio nome já se fala, você tem que encarar de uma forma diferente dos outros jogos, mas o nosso trabalho sempre foi muito sério, sempre foi pautado em cima de respeito à instituição. Eu tenho certeza que a memória está recente aí do que aconteceu nos últimos jogos, né? Todos nós temos acesso hoje amplo às informações e às mídias sociais, todos sabem o que significa o clássico. Agora eu vou passar para o pessoal do estúdio também fazer uma pergunta para você, professor. Eu vou deixar aqui com você esse fone aqui, ó. Boa. Pessoal, pode perguntar para o Rogério que ele está ouvindo vocês aí. Rogério, é o Lucas aqui, o BZK, tudo bem? Queria saber, quando um treinador chega num time, eu sempre tive essa dúvida, qual é a maior dificuldade que vocês encontram quando chega num clube novo? Lucas, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade acima de tudo. Olha, eu acho que são vários fatores que a gente pode pontuar aqui, mas talvez o principal deles seja também, né, essa adaptação ao novo gramado aqui do estádio que você vai enfrentar, é entender o modelo de jogo que seria melhor aplicado ao elenco que você está montando, né? A gente tem que conversar com pessoas que já são do clube, que talvez sejam ex-atletas, diretores, presidência, torcedores, para que você entenda todo esse contexto aqui e consiga traduzir isso em resultados o mais rápido possível. Então, acho que a maior dificuldade é o tempo que você tem para colocar tudo isso, essa salada de frutas aí, e fazer com que todo mundo goste do prato. Professor Antônio Carlos, se você quiser fazer mais alguma pergunta, né? A primeira vez ele não te ouviu, então agora pode te ouvir de fato, né?
Vou repetir aqui, BZK. A vida de treinador é difícil, né? Até na hora de chegar, né? Não, e aquele negócio, tá um pouco aqui, depois já vai para lá, vai, Sim. A vida é uma correria, né? Repetir aqui, viu, Rogério? Desejando a você todo sucesso, o que eu disse antes, o seu sucesso é o sucesso de uma coletividade, o torcedor taubatiano está esperando muito. Sabe o que eu achei legal, Rogério? O São José contratou o Marcelo Marelli, 43 anos, campeão pelo Sertãozinho. Você tem 46, nova geração de técnicos. Eu sou defensor dessa tese. A Copa Paulista oferece esta oportunidade de renovação. Nada contra os veteranos que estavam por aí. O Taubaté teve o Alberto Félix fazendo um grande trabalho, o São José fechou com o Paulo Roberto dos Santos, técnicos conceituados e conhecidos. Mas chega a hora dessa novidade. A Copa Paulista, para você, neste momento, é o maior, entre aspas, desafio da carreira, é que ela fazer um ótimo trabalho visando a Série A2, preparando para o ano que vem, Rogério? Boa tarde, Antônio. Obrigado aí pela oportunidade também. Prazer falar com você. Olha, eu acho que são várias... dá para ponderar várias coisas aí, né? Primeiro que eu sou fã e respeito muito, né? Esses treinadores que você citou, são referências para nós, né? Acho que a gente não tem como partir de alguma coisa se você não tiver referências. Tanto o Alberto como o Paulo e outros aí, né? São referências, têm o nosso respeito e acho que tem muita lenha para queimar ainda, né? Esse pessoal aí, Sérgio Guedes, etc. Mas a gente vem aí, né? Tentando alcançar o nosso lugar ao sol, aproveitando aqui, né? Com muito trabalho, com muita humildade, né? Adquirindo conhecimento cada vez mais. E eu entendo que assim, a Copa Paulista é uma oportunidade para todo mundo. Talvez não seja encarado dessa forma como você colocou, como a maior oportunidade, porque daí eu estaria faltando um pouquinho com respeito aos outros clubes, né? Mas eu acho que todos os trabalhos são importantes, todos foram grandes oportunidades e aqui não vai ser diferente. A Copa Paulista na minha opinião, dentro do estado que é a maior vitrine do futebol, né, do cenário nacional e a gente, óbvio, tem expectativa de crescimento aqui dentro do estádio e de se firmar nesse mercado. Professor, só mais uma para a gente encerrar então. Queria que você falasse sobre o seu estilo de jogo, né? Você é um treinador que prioriza mais a posse de bola, mais defensivo, mais ofensivo. Depende do elenco, mas como você vai estar na montagem, o que você vai priorizar mais para essa Copa Paulista e para o seu estilo de jogo? Olha, eu acho que o estilo de jogo tem que ser colocado mediante aquilo que você tem de elenco, em primeiro lugar. Então, como a gente está na montagem, ainda é difícil você falar de algum estilo de jogo, mas a gente entende que jogando dentro de casa aqui, o nosso torcedor tem vindo ao estádio, a gente aproveita já para convidá-los para continuar nessa sequência de, né, nos acompanhar aqui, nos apoiar. Então, dentro de casa você tem que propor o jogo e fora de casa um pouquinho mais de cuidado. Então, acho que o equilíbrio tem que ser a pauta de qualquer trabalho hoje para você ter sucesso. Se fosse falar, né, de algo que eu conseguiria colocar dentro aqui, eu gosto de jogar linha alta, gosto de ter a posse de bola, gosto de fazer bastante ações ofensivas e de não tomar gol. Muito importante não tomar gol, né? Bom, gente, esse foi o treinador Rogério Henrique, né? A gente deseja toda a sorte do mundo para ele e a gente espera que o Taubaté faça uma boa Copa Paulista também. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Pedro Elias. Valeu, Rogério Henrique. Pode falar, Carlos. Legal, né? É isso que ele falou. É o objetivo de todo técnico, né? Fazer gol e não tomar. Vamos segurar e garantir o resultado. Essa é a premissa do futebol. Quem faz gol e não toma é campeão. Marcação fundamental ali, né? Muito obrigado, Rogério, aí pela presença aí. Valeu, Pedro Elias. Olha, agora vamos falar um pouquinho de futsal. Sobre futsal, hoje o Pinda enfrenta o Barão de Mauá às 7h30 da noite em casa, no ginásio da Ferroviária pela Copa LPF. Com 13 pontos, o Pinda está na vice-liderança da competição, mesma pontuação do Barão de Mauá, que é o líder pelos critérios de desempate. As duas equipes são consideradas as favoritas ao título, então a promessa é de jogão hoje, hein, Antônio Carmo? Jogaço hoje no futsal, hein? O Pinda já está com uma boa história aí, né? Sim. Contando aí as suas participações em competições. A torcida gosta, sai bastante goleada do Pinda. É legal. O Pinda tem já está com uma estrutura boa, uma boa história. Vamos pro jogo aí, buscando essa... Agora é um novo campeonato, começar tudo de novo. O ano passado bateu na trave, parou em semifinal, né? Agora chegou a hora de começar tudo de novo. Valeu, Antônio Carmo. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Valeu pelas entrevistas aí com o Rogério, com o Pedro Elias. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente já volta com a última parte dos Donos da Bola de hoje. Empreender é a chave para o crescimento pessoal e da sociedade. Invista no futuro do seu filho agora, com a MBA Kids e Teens, a primeira escola de empreendedorismo, educação financeira e liderança para crianças e adolescentes do Brasil. Se
você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá Unip aí, dá Unip aí, velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá Unip aí, dá Unip aí, sua vida com Unip é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados, não dá mais pra ficar parado. Dá Unip aí, dá Unip aí, velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples, da Unip aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Ser mãe muda tudo. E para celebrar esse amor que transforma, o Taubaté Shopping preparou uma campanha especial para quem faz tudo por nós. A cada R$ 350 em compras, você garante um presente exclusivo da Natura. De 24 de abril a 11 de maio, sua mãe ainda concorre a um vale-viagem de R$20 mil para viver momentos inesquecíveis em família. Taubaté Shopping. Ser mãe muda tudo. Todo momento especial merece a trilha sonora perfeita. Temos 10 anos de experiência transformando eventos com a nossa energia e música. A nossa diversidade permite que consigamos unir gerações e criar experiências que emocionam e encantam. E o melhor, tudo é feito sob medida para cada momento especial com um só objetivo: construir a trilha sonora perfeita para você. Confraria Musical, a música que transforma o seu evento. Agende agora pelo WhatsApp 12 99633 3795 e viva uma experiência única. Vem pro som! Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de perto o folclore do Brasil. Vale repousar no berço que acolhe a todos de São Paulo ao Rio. Vale a pena maresia, caminhar com os pés na areia. Vale contemplar a nobre terra do alto da Mantiqueira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do Vale. Vale o encanto da sua cidade. Vale a pena ser do Vale. A premiação mais esperada do ano chegou! Especial Dia das Mães do Vale Cap. R$800 mil, é isso mesmo, 800 mil na conta para gastar à vontade. É esse presente que a mamãe quer, viu? No Super Giro, 30 prêmios de R$2 mil. No primeiro sorteio, 15 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 25 mil. E no quarto sorteio, R$800 mil. Isso mesmo, R$800 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? A Sofer é completa em aço porque tem tudo ou tem tudo porque é completa? Tem aço para construção? Tem. Tem aço para serralheria? Tem sim. Tem aço para a indústria? Com certeza tem. Tem acessórios e ferramentas? Claro que temos. Ah, então é completa mesmo. Não é completo, é completaço. E tudo isso à pronta entrega. Grupo Açofer, o distribuidor completo de ferro e aço. Os donos da bola. Oferecimento Vestibular Medicina Unital. Agora novo campus em Cruzeiro. Inscreva-se unital.br e Luve Remoções. Cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os donos da bola e hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos a nossa visita ilustre. Porquinho da Vinac, pode entrar, meu querido. E aí, tudo bem com você? Passou boa semana? Ah, isso aí, eu sei que você é um cara experiente no futebol, traz muitos golaços e eu quero saber qual é o golaço que você trouxe hoje. Eu tenho mais ou menos uma ideia, é um canhoto, não é? Ah, tô ligado, então vamos ver o golaço aí do Estevão contra o Cerro.
Que golaço, que cobrança rápida de falta. O Estevão foi lá, chapou no canto. Um belo gol do Palmeiras, uma bela vitória, aliás, do Palmeiras ontem. Porque ó, você nunca erra, você é um fenômeno e quem é fenômeno também é a Vinac. São mais de 46 anos, mais de 100 mil sonhos realizados e sempre apoiando o esporte da nossa região. Junto com a Vinac, o Porquinho vem aqui toda quinta-feira para trazer um golaço para você aí de casa. Porquinho, muito obrigado pela sua presença hoje. Espero você quinta que vem com mais um golaço que você nunca erra. Belezinha? Tchau! Olha aí, continuando o nosso programa, vamos falar de futebol feminino? O Taubaté vai estrear contra a Ferroviária hoje. Vamos ver. Mais uma semana após vitória no Taubaté Futebol Feminino, a equipe comandada por Arismar Júnior derrotou o Atlético Mineiro fora de casa por 1-0 e segue muito bem no Brasileiro A2. Seria esse o melhor elenco das taubatianas dos últimos anos? Todo ciclo é diferente um do outro. Toda equipe é diferente uma da outra. Uma pessoa que muda todo o contexto. Mas esse grupo mostra uma união fora do campo, uma força de vontade, uma querência, a gente fala que é uma querência muito grande. A autora do gol foi Andressa Ferreira. A volante aproveitou a bola que sobrou no escanteio e marcou. Bom para dar confiança à jogadora. Tudo planejado, assim. Eu até brinquei que eu falei com o árbitro na hora, né? Pedi para ele sair dali que eu ia pegar o rebote. E graças a Deus fui muito feliz de fazer esse gol. E uma das histórias mais legais do elenco taubatiano é da zagueira Mariana Cristina. Ela ficou mais de um ano longe dos gramados devido a uma lesão no ligamento do joelho. Mas agora ela voltou com tudo. Graças a Deus tive uma boa preparação, um bom tratamento. Agradeço muito ao fisioterapeuta que me ajudou bastante. E os frutos agora é mais coletivo, né? Porque também a equipe passa bastante confiança, então isso ajudou bastante. Uma das coisas que nós já falamos, assim, nós temos a Mari, quando ela saiu, ela era titular e ela vai conseguir voltar. E ela voltou, humilde, no lugar dela, foi reserva, teve a oportunidade, entrou e eu tô com um problemão agora, né? São 3 zagueiras de altíssima qualidade. Mas agora o Taubaté vira a chavinha. O Campeonato Brasileiro A2 dá lugar à estreia no Paulista. E será que muda muita coisa de uma competição para outra? O Taubaté é um clube de muita tradição, né? Todo mundo conhece a história do Taubaté nas competições, sabe que é um time aguerrido que entra sempre para brigar, para causar desconforto realmente. E vai ser minha estreia em Paulista, então eu tô bem confiante que vamos fazer uma boa competição. Bom, eu acredito que essa chave da A2 que nós caímos, ela é tão forte quanto o brasileiro, muito difícil, mas a A2 é um tiro curto, né? Então você pode errar muito pouco. Já no Paulista você tem uma possibilidade de você ir se adequando de acordo com o campeonato. A estreia será diante da Ferroviária, uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino. A Ferrinha, inclusive, está na vice-liderança do Brasileiro A1, jogo difícil para as meninas do Burro. A equipe da Ferroviária é uma equipe forte, nós estamos preparadas para enfrentá-los e, se Deus quiser, sair com a vitória. Nós temos uma vasta possibilidade de opções nessa partida, é isso que nós vamos tentar. Fortalecer o grupo, melhorar as qualidades que nós já temos e a responsabilidade é todinha do Ferroviário, né? Então nós vamos fazer um grande jogo com a consciência limpa e muita entrega dentro de campo. E essa correria de 2 competições ao mesmo tempo, é bom, professor? Se eu pudesse escolher, eu jogaria brasileiro, depois jogaria paulista, ou paulista depois brasileiro, mas eu uso muito uma fala do Confúcio para elas que é assim: se você não pode mudar o vento, ajuste as velas. Então nós temos que trabalhar com o que nós temos, é isso que nós temos, nós vamos fazer o nosso melhor. Que isso, hein, professor? Tá muito culto. Boa sorte aí para as meninas do Taubaté, então, que tem um jogo difícil pela frente. Ó, eu queria só dar um último adendo. João Fonseca, o nosso tenista aí, a promessa, jogou hoje no Masters 1000 de Roma, hoje cedo. Perdeu, infelizmente não conseguiu vencer, mas também Thiago Wilde, o outro tenista brasileiro na chave, venceu o seu jogo, passou para a segunda rodada e daqui a pouquinho também, ou já deve ter até começado, Bia Haddad também vai estar em quadra, tá? Vamos chamar a Fernanda Belo agora, porque está na hora de começar o Band Cidade primeira edição. Hoje a gente não tem muita coisa para falar do Flamengo, de Palmeiras, falamos muito da nossa região, falamos de Taubaté, né? Então, Fernanda, bom jornal para você e até amanhã. Até amanhã, BZK. Tudo tranquilo por Tudo aí, tranquilo. então? Hoje foi tranquilaço. Sossegado. Então, até amanhã, viu? Até, tchau. Boa tarde, bom descanso aí para você. Tchau, tchau.